Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Luciano Moço. Hoje eu vim falar do porquê do povo brasileiro não ter identidade específica. Você sabe porquê que o povo brasileiro não tem identidade específica? Se sabe, deixa nos comentários qual é a sua opinião em relação a essa questão. E continua a ver o vídeo até o final, porque é possível que tenha se esquecido de alguma coisa e que este vídeo possa servir para fazer algum refresh na sua mente. Se você não sabe, continua assistindo também para que possa aprender. Por favor, subscrevam o canal, assinalem o sininho de notificações para que possam receber os próximos conteúdos que iremos publicar, sem esquecer de dar um like e compartilhar o vídeo. Para falar desta questão, é preciso que nós recuemos o tempo até o período da formação do povo brasileiro, e é importante salientar que o povo brasileiro é resultado de um processo chamado miscigenação, isto é, a mistura de várias etnias. Por esta razão, a população brasileira é classificada como sendo multirracial. Portanto, a história da composição da população brasileira pode ser contada pelo processo da formação do país, especialmente a partir da chegada dos navegantes portugueses ao território, que mais tarde seria chamado por Brasil. Isso aconteceu em 1500. A formação desta população miscigenada aconteceu através de diversos processos ao longo da história. Muitos povos fizeram parte deste processo de formação do povo brasileiro. Estamos a falar de povos indígenas, povos africanos, europeus e asiáticos. Isso aconteceu principalmente em razão das diferentes nacionalidades que chegaram ao Brasil por duas razões principais, devido aos processos de colonização e imigração. Ao chegarem ao Brasil, juntaram-se aos povos originários que habitavam a região. Estamos a falar dos povos indígenas. Os povos indígenas são os habitantes originários do Brasil, quando o território ainda nem tinha nome. Existiam inúmeras etnias indígenas que viviam na região e ocupavam diferentes espaços do território. Nesta época, viviam em grandes comunidades chamadas de tribo e tinham como base de subsistência a utilização daquilo que era provido pela natureza. Estamos a falar de produtos da caça, pesca e colheita de alimentos. O primeiro acontecimento que marca o início da mistura do povo brasileiro é a chegada dos colonizadores portugueses à região do Brasil, data de abril de 1500. Ao chegarem os portugueses, depararam-se com uma grande população indígena que vivia nas terras brasileiras. A chegada dos portugueses não foi um processo pacífico para a região e para os habitantes que viviam no território, visto que os colonizadores se interessaram pela diversidade de riquezas naturais encontradas nas terras brasileiras. Foi a partir desse acontecimento que ocorreram as primeiras miscigenações, pelo nascimento de novas gerações compostas por filhos indígenas brasileiras e colonizadores portugueses. Por outro lado, os povos originários do continente africano foram levados ao Brasil por meio de um processo de escravização no século XVI. Os africanos foram retirados dos seus países, escravizados e levados ao território do Brasil pelos europeus para trabalhar principalmente nas plantações de café, cana-de-açúcar que começaram a ser cultivadas. Muitos dos africanos também foram obrigados a trabalhar na extração de minas de ouro. Para além de serem forçados a esses rígidos trabalhos físicos, os escravizados africanos também serviram às famílias aristocráticas que dominavam o poder econômico da época. Somava-se ao processo de escravização a comercialização de escravos africanos, considerada pelos portugueses como um negócio lucrativo. Ainda que a sua chegada ao país tenha sido pelo processo violento de escravidão, os hábitos trazidos pelos povos africanos são uma das fortes influências da cultura do país, sendo fundamentais no processo de formação da população. São heranças africanas que fazem parte da cultura brasileira, religiões como candomblé e o culto aos orixás, a música e os hábitos de consumo de alimentos como feijão e mandioca. Algum tempo depois, começou a ocorrer o processo de imigração na Europa, iniciado aproximadamente em 1850, após a proibição oficial do tráfico de escravos no Brasil.
A partir desse momento, começam a chegar no Brasil imigrantes europeus de diversas nacionalidades. Também fizeram parte na formação do povo brasileiro. Além de portugueses, chegaram ao Brasil italianos, alemães e espanhóis. Em menor quantidade, também imigraram para o país russos, ingleses, suíços, húngaros e poloneses, entre outros. A chegada desses imigrantes ao Brasil foi fortalecida pela ocorrência de guerras no continente europeu e a maioria destes imigrantes passou a trabalhar na agricultura de grandes fazendas, principalmente nas produtoras de café. Estes imigrantes formaram colônias no país. Seus hábitos e costumes também fizeram parte da formação da cultura brasileira e da sociedade. Os imigrantes japoneses também fazem parte do processo de formação da população brasileira. Os primeiros imigrantes chegaram no país no começo do século XX e instalaram-se em São Paulo e Paraná. Os 12 estados possuem as maiores colônias japonesas até hoje. A chegada desses imigrantes aconteceu especialmente pela necessidade de aumentar o número de pessoas dispostas a trabalhar nas plantações desses 12 estados. O processo ocorreu a partir de um acordo de abertura de imigração firmado entre os dois governos do Brasil e do Japão. Chegados a esse estágio, é possível perceber que o povo brasileiro não tem identidade específica. Isso porque, no processo de construção de uma nação, houve mistura de etnias, culturas e identidades. Muito obrigado por ter nos assistido. Até o próximo